Vamos conversar com uma especialista em direito criminal, Caleb, doutora Kátia Correia Quintanilha Soares. O assunto em todo o Brasil, a questão da menina que supostamente teria sido estuprada por um empresário em uma boate na cidade de Florianópolis. Caso que foi julgado, num primeiro momento não houve provas o suficiente, ele foi absolvido. Volta o assunto volta de uma forma diferente. Por quê? Porque a forma do advogado deste empresário tratar em uma live, em um vídeo, digamos, que foi audiência, né, de uma audiência que foi filmada e que foi agora divulgada pela Intercept Brasil, que revoltou o Brasil. A atitude e a forma como este advogado se referiu à moça. E a própria decisão judicial que muitos advogados têm questionado por parte do juiz, inclusive com algumas manifestações oficiais. Para falar deste assunto, nós conversamos com a doutora Kátia Correia Quintanilha Soares, especialista em direito criminal. Caleb Moreno conversa com a senhora, doutora Kátia, e também a Dilson de Souza. Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb. Bom dia, ouvintes também. Tudo bom? Tudo bem, o que não está bem é essa situação que tem repercutido em todo o Brasil, até por uma nomenclatura utilizada de estupro culposo, sendo que todo estupro dentro do Código Penal, que se entende na questão judicial, é doloso, quando se tem a intenção de cometê-lo. Numa análise jurídica, qual é a sua visão em relação a tudo que tem se veiculado, falado sobre esse assunto envolvendo o nome, então, da blogueira Mariana Ferrer? Primeiro, eu gostaria de constar que, assim, esse processo, ele é um processo que tramita em segredo de justiça. Esse vazamento de informações, de lives, tudo, é lamentável o que vem sendo veiculado, né? Mas também expor peças processuais que são extraídas de um processo que tramita em segredo de justiça é muito grave, e às vezes para se questionar A, B ou C, acaba se expondo a vítima, e isso também pode trazer, com certeza, traz bastante problemas emocionais essa exposição toda, porque ela repercutiu não só no Brasil, tá? Eu tenho contatos com outras pessoas nas redes sociais de fora que também tem postado que não existe o estupro culposo. Falo não só da live também, porque ontem eu vi veicular, eu tive acesso a algumas situações, não repassei, porque eu entendo que não cabe a nós ficarmos repassando, mas tive acesso à sentença. Na sentença não consta em nenhum momento o tipo penal estupro culposo. Eu não vi naquela peça. Não sei se em outros Fazendo lugares... um parênteses, doutora, inclusive tem sido alegado que quem utilizou essa nomenclatura de estupro culposo foi o Intercept Brasil, e que na sentença justamente o juiz não havia determinado. Eu tenho observado muitas divulgações através das redes sociais atribuindo a ele, né, esta citação, mas então oficialmente não teve mesmo. Confirma, né, doutora? Sentença confirma, não há esse termo de estupro culposo. Não vi peças do Ministério Público, como falei, o processo é segredo de justiça, o que não chegou a mim eu não fui procurar nem nada. Eu acho que é uma exposição desnecessária. Não falo das partes envolvidas, eu falo da vítima. A situação que se vê numa televisão, se vê nas redes sociais, e é um momento que não está sendo resguardado também. A sentença, ela foi improcedente da denúncia, absolvendo o acusado, e tem um assistente de acusação. Então, mesmo que o Ministério Público, no seu entendimento, que é o dono da ação penal, né, tenha requerido a absolvição, não tem impedimento para o advogado que atua como assistente de acusação recorrer dessa sentença. Então, ela não é uma sentença definitiva, e outras situações que ocorreram ali, que estão sendo questionadas, eu vejo que tem sido encaminhada para cada instituição que regula a profissão do Ministério Público, do juiz, do advogado, para que se apure através de processo administrativo. Agora, doutora Kátia, este vídeo que
vazou e que foi divulgado em todos os cantos do Brasil e do mundo. Este vídeo, então, não deveria ter sido divulgado. Como a senhora já colocou e como a gente sabe também, é segredo de justiça, é para continuar na esfera judicial sem qualquer tipo de julgamento popular. O juiz ele não pode prender a clamor social, né? E o processo é segredo de justiça. Houve uma invasão nesse processo, o vídeo acabou vazando, peças acabaram sendo expostas também. Não pode ocorrer. Tem processos contra a dignidade sexual, onde tem menores de idade. Existem processos que a lei prevê de forma clara e expressa, está escrito na lei. Os processos que tramitem em segredo de justiça, para que não haja exposição de menor, para que não haja exposição das vítimas de violência sexual, de violência doméstica, porque as pessoas já passam pela dor do crime, daquela situação que elas vivenciam e que ninguém gostaria de viver. Não é uma questão de dizer assim, ela é vítima ou ela não é vítima. Tem um processo em andamento para se apurar essa situação. E expor isso, sendo vítima, ela revive toda vez essa situação com a exposição muito maior do que o próprio processo que já traz dores, né? Perfeito. Agora, o questionamento mais grave, digamos assim, que veio a partir do ministro, o Gilmar Mendes, e que repercutiu, foi a forma como o promotor agiu perante o juiz e os advogados, humilhando a moça, mostrando fotos e usando palavras, inclusive, ofensivas. Foi o advogado, né? O advogado do acusado. O advogado do acusado. Inclusive, eu não vi toda isso que está sendo, que repercutiu mais. Sim, eu não vi toda a audiência, eu vi uma parte que foi divulgada ontem na televisão. Não sei o contexto geral, embora nada justifique a exposição de uma vítima para se apurar um crime, né? Mas essa questão também vai ser tratada, já tem um processo ético-disciplinar que tramita sigiloso até o fim, junto à OAB, já foi instaurado esse processo, para que essa conduta seja apurada num contexto geral, onde o advogado vai ter o direito à ampla defesa e apresentar o que de fato ocorreu naquela sentença. Tanto que ontem até se falava muito nas redes sociais do estupro culposo. Aí eu falo assim, tem crimes que são culposos, que existe essa possibilidade da culpa, que é quando a pessoa não tem interesse de praticar o crime, ou não tem essa vontade do crime, e ele acontece, às vezes uma lesão corporal. A gente pode atropelar alguém com uma bicicleta, causar lesão e não ter visto a pessoa, estar dentro de uma ciclovia, não ter nada errado e causar lesão a alguém. Isso seria lesão culposa. O estupro não tem essa possibilidade, não tem essa previsão legal, porque não tem como praticar um estupro, embora hoje, desde 2010, o crime de estupro não é só a penetração do pênis e a vagina. O crime de estupro também é beijo lascivo, também é acariciar, tem outras, são atos libidinosos. O crime de estupro ele é mais amplo, né? Não precisa apenas ser pela penetração como era anos atrás. E não tem como fazer em nenhuma das modalidades do estupro de forma culposa. E os crimes que prevêem a modalidade culposa, eles têm que constar de forma expressa na lei. Por exemplo, né, a lesão corporal, pena de tanto, lesão corporal culposa, pena de tanto. O estupro não tem essa parte do culposo, então o estupro culposo não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Doutora, para nós concluirmos este assunto, a decisão judicial ela se baseia no quê? Numa audiência criminal como essa que foi que vazou através das redes sociais? Ela se baseia no elemento de provas e a convicção do magistrado. Pode ser questionado pela sua decisão? Pela minha decisão, não, mas a vítima tem assistente de acusação que, entendendo que a sentença esteja errada ou que deva ser modificada,
ele deve manejar um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça para que seja revista as provas dos autos por uma Câmara de Desembargadores que vão avaliar todo o processo e manter ou modificar a sentença que foi proferida pelo juiz de primeiro grau. Doutora Kátia Correia Quintanilha Soares, especialista em direito criminal, muito obrigado por sua atenção e pelas informações aqui no Bote a Boca no Trombone da Rádio Menina. Muito obrigada, bom dia para vocês. Um bom dia. Olha, a cada 11 minutos um estupro é cometido no Brasil, Adilson, segundo dados divulgados. No entanto, apenas 1% dos agressores, 1% dos agressores são punidos. Ou seja, de cada 10 estupros registrados, um agressor é punido. Agora eu me pergunto para você e jogo no ar. Da onde surgiu? Quem falou do estupro culposo? Intercept Brasil. Eles criaram essa nomenclatura que estão atribuindo ao juiz. Então, é bom a busca da informação, do esclarecimento também antes de divulgar qualquer coisa, né? Estupro culposo não existe, realmente não existe, mas não se pode atribuir a decisão judicial, que oficialmente não foi essa a terminologia.